Mamãe, quem é você? Primeiro, eu quero que você se apresenta pra gente e fala um pouquinho mais sobre a sua visão sobre a vida, sobre também o que você acredita que contribuiu para você ter os resultados que você tem hoje, tanto familiares, profissionais, pessoais. Eu sou batizada, filha de Deus. Neta, eu tenho que falar de uma forma especial, porque minha avó cuidou de mim muito quando criança, então a minha avó faz muito parte do processo de ser quem eu sou. Neta da Dona Fia, que ela era chamada, neta da Dona Elvira, que eu não cheguei a conhecer, mas sei que era uma pessoa especial também, filha do Augusto, da Rosa, esposa do Heloísio e mãe dos filhos mais maravilhosos. Sou imensamente grata a Deus. Tenho muitos amigos especiais e queridos. Acima de tudo, na minha vida, eu busco o Senhor. O Senhor, até para começar, eu quero muito deixar claro que eu acredito que nós nascemos para nos relacionar. E quando a gente perde o relacionamento maior, que é com o Criador, é que a gente se perde no caminho. Então, se eu tocar em cada coração aqui, para se relacionar com o Senhor, que é o Criador de todas as coisas, eu já vou sair daqui muito bem, muito melhor. E, mamãe, para entender um pouquinho, quando começou essa sua relação que você fala com o Senhor, com Deus, como que foi essa construção dessa relação? O que te fez escolher ser cristã? O que te fez continuar vivendo de acordo com as doutrinas cristãs? Eu quero entender um pouco mais dessa construção dentro de você. É uma coisa incrível, porque desde pequenininha, muito pequenininha, até é interessante estar me fazendo essa pergunta, porque essa semana eu perguntei para a mamãe com quantos anos que eu comecei tanto a frequentar a igreja. Com 4 aninhos. Eu era muito pequenininha então. E eu morava do lado da igreja e eu passava partes do meu dia na igreja. E eu amava ficar dentro da igreja, visualizando as imagens. E aí eu via a via sacra, toda a história de Jesus, a dor que Jesus passou. E aquilo dentro do meu coração, eu queria compreender, eu não compreendia. Mas aquilo mexia muito comigo. E a mamãe falava para mim, eu via o menino Jesus com o globo na mão. E a mamãe falava para mim, você sempre pede ele para ele não deixar esse globo cair, essa bolinha cair. Eu não sabia que era o globo. Essa bolinha cair. Porque se a bolinha cair, é quando o mundo vai acabar. E aí eu falava com ele, e eu sou muito apaixonada com a minha avó. Aí eu falava com ele assim, mas se ele fosse deixar a bolinha cair, para a bolinha cair, para me morrer junto com a mãe. Porque ela era mais velhinha que eu, e eu não queria que ela morresse primeiro que eu. E tem outra coisa que é bem interessante. Eu era pequenininha. Eu ia para o cemitério toda tarde, às 6 horas da tarde. Chegava perto das 6 horas da tarde, assim, eu ia para o cemitério. Sozinha. E lá eu andava nos túmulos, rezava. E isso a minha avó ainda não tinha morrido, não. Eu andava nos túmulos, rezava. E o que eu vou contar é bem interessante, como eu era pequenininha, sabe aquela hora que que desce uma fumaça, que sobe a fumaça da terra, porque o sol vai embora e sobe a fumaça que é como se umedecesse e sobe a fumaça, eu nem sei como que é o sentido disso. Mas como era a noitinha, era a hora de escurecer, isso acontece. E dentro de mim, eu achava que era Deus falando comigo. Então, desce o que desce, dava 6 horas, eu corria para lá. Porque era a hora que eu sabia que Deus ia falar mais profundo comigo. E eu ficava lá muito tempo, eu amava. E depois eu cresci participando das coisas da igreja. Eu era anjinho de todas, eu coroava Nossa Senhora. Aí foi um processo. E me fala um pouquinho, o que você acredita que traz de benefício para a vida de um ser humano essa questão da espiritualidade na sua visão? O que para você seria a diferença de religião e espiritualidade? Me fala um pouquinho sobre isso. Eu acredito que é o amor. Eu acredito que é as pequenas coisas. Eu não olho para as coisas grandes. Porque eu vejo assim, ó, se eu estou na minha casa sozinha e eu faço qualquer coisa que seja pequenininha com amor,
eu estou em oração. E aí eu consagro aquela coisa ao Senhor, que eu faço de acordo com a vontade do Senhor. É muita coisa mesmo que eu vejo, sabe? Eu sempre vou pedindo para Ele. Se alguém for tocar o interfone, eu vou atender o interfone, eu falo assim, Senhor, me dê sabedoria para falar com aquela pessoa que vai falar comigo. Se eu for ligar para alguém, se eu for ter o que for, sabe? Um encontro, eu peço ao Senhor para me dar sabedoria. E eu acredito que isso é muito forte para a nossa vida. Isso, gente, não tem jeito de pensar como isso é forte para a nossa vida. Isso me fez... o Senhor me fez educar vocês de uma forma que não sou eu que estava preparada. Ele foi me preparando a cada dia, através do amor dele em mim, do amor dele em nós. E colocando em pontos, o que você vê em relação... Hoje é muito comum, às vezes, uma pessoa falar, nossa, você tem que ir à igreja, mas ao mesmo tempo essa pessoa que está julgando o outro, talvez porque ele não foi à igreja, essa mesma pessoa, ela está fazendo mal para outras pessoas. Como que você vê essa situação de congruência para praticar a espiritualidade que você está falando, em relação a ir além da igreja, ir nas pequenas coisas, essa questão, olha, eu vou atender o interfone e que, de alguma forma, Deus possa me iluminar para fazer o meu melhor para aquela pessoa. Me fala um pouco mais, eu quero entender um pouco sobre a sua visão sobre isso, sobre pessoas que também, às vezes, estão pregando uma coisa e fazendo outra na família, dentro de casa. Como você vê essas situações? Eu acredito muito que é assim, ó, a pessoa ainda está vendo apenas ela ainda não teve esse encontro com Deus, sabe? Ela ainda não teve essa profundidade de encontro. Só que é um ela que não é de verdade. Por isso que eu acredito tanto na terapia. Porque aí a pessoa é como se ela colocasse uma cortina, sabe? E saísse. Colocasse uma cortina diante dos olhos, uma venda nos olhos e saísse. Porque ela ainda não se encontrou. E aí ela não consegue acessar Deus. Só que eu acredito que é porque ela tem uma história. Como quantas vezes eu erro? Porque eu tenho uma história que eu carrego. E atrás da minha história que eu vou me formando e sendo quem eu sou. E se eu não trabalhar a minha história, é muito difícil acessar Deus. Porque eu acredito assim, ó. Eu acredito plenamente que nós temos que trabalhar nós, conhecer nós. Eu acredito que Deus está... a Trindade está em nós. Deus está dentro de nós. Então, como que eu vou chegar nessa luz se eu nem cheguei em mim? Então, para mim chegar em Deus, eu tenho que me conhecer, mas me conhecer... Eu não posso falar que é me conhecer de verdade, porque é tão difícil até você chegar a isso, mas quando você vai tirando essas vendas, essas cortinas... Como se fosse uma casca de uma cebola. Você vai tirando a casca dessa... vai tirando essa casca, e aí você vai sendo quem realmente você nasceu para ser.